Fala, querido investidor, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos falar sobre leilão de imóveis. Chegou agora, ainda não é inscrito no canal? Já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, já deixa um like nesse vídeo para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e ao final do vídeo não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Vamos lá, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte, é extinguir um mito de que o leilão de imóveis é algo ruim, de que quem arremata imóvel em leilão está causando um mal àquelas pessoas que moravam naquele imóvel. Então isso é um mito. Por quê? Porque o mecanismo de leilão de imóvel, ele serve justamente para fazer justiça. O imóvel ele não vai a leilão se as pessoas que tiverem as suas dívidas atreladas àquele imóvel não estiverem devendo. A gente tem que pensar o seguinte, pessoal, se o credor, na maioria das vezes os bancos ou os condomínios, não tivessem um mecanismo do leilão para cobrar e serem ressarcidos da sua dívida dos devedores, os bancos, por exemplo, não teriam como emprestar dinheiro para outras pessoas ou até mesmo oferecer financiamento de imóveis para outras pessoas, porque eles não teriam um mecanismo de proteção que garantisse que aquela dívida fosse quitada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é extinguir esse pensamento de que quem participa do leilão de imóvel é a pessoa malvada, e não é. A pessoa que está com seu imóvel sendo leiloado, ela sabe muito bem que ela tinha uma dívida a pagar e que ela, infelizmente, não pagou a dívida. Vale lembrar que o imóvel só vai a leilão em último caso. Disso, são feitas várias tentativas de negociação daquela dívida. Existe uma cadeia de bens que vão a leilão antes. Então, antes do imóvel da pessoa ir a leilão, por exemplo, o banco ou o juiz, a justiça, dependendo aí se for um leilão extrajudicial ou um leilão judicial, a gente vai falar disso em outros vídeos, mas existe uma ordem cronológica. Então, primeiro, vamos verificar quais são as disponibilidades daquela pessoa, ou seja, dinheiro no banco. Depois, parte-se para o dinheiro aplicado na renda fixa. Depois, na renda variável. E por aí vai, até chegar no imóvel, que é o último bem que vai ser leiloado daquela pessoa, daquela família, para quitar a sua dívida. Então tire isso da sua cabeça se você está achando que você é uma pessoa malvada se você participar de um leilão de imóvel. E como que funciona na prática isso, pessoal? Vamos falar da modalidade de leilão de imóvel que é mais recorrente, que é a modalidade extrajudicial, ou o famoso aí leilão dos bancos. Como que isso ocorre? Supor que você lá no banco e faz um financiamento de um imóvel e você começa aquele financiamento pagando as parcelas em dia, mas chega um momento que você não consegue mais pagar as parcelas. Aí você atrasa um mês, atrasa 2, atrasa 3 meses. A partir do terceiro mês o banco ele faz uma notificação para você, informando que você tem uma dívida a pagar e que você deve pagar para que os seus bens não sejam leiloados. A partir daí, começa uma tratativa de negociação de dívida e se você não quitar a sua dívida, não conseguir negociar a sua dívida, o seu imóvel pode ir a leilão. Esse é o chamado leilão dos bancos, o leilão extrajudicial. Pode ocorrer também o leilão judicial, quando esse leilão é determinado pela justiça. Vamos dar o exemplo de um leilão de condomínio, quando o morador ele não paga os condomínios mensais referentes àquele apartamento que ele mora. Nesse caso, o próprio condomínio, na figura da pessoa jurídica do condomínio, entra na justiça contra aquele morador por dívidas de condomínio. O juiz vai oferecer oportunidade para que aquele morador pague as suas dívidas perante o condomínio. E você deve estar se perguntando, mas por que o condomínio faria isso? Pessoal, condomínio é um conjunto de pessoas que moram no mesmo prédio. Se você tem uma pessoa, duas, que não arca com as despesas, todas as demais pessoas, todos os outros moradores serão impactados negativamente, porque às vezes não vai sair uma reforma porque não tem verba, ou os custos daquele condomínio, como água, por exemplo, em alguns condomínios é um custo compartilhado, vai recair sobre os outros que pagam. Então não é justo você onerar mais as pessoas que são os bons pagadores e deixar aquelas pessoas que não pagam com suas obrigações, que não quitam as suas dívidas, simplesmente sem nenhum tipo de sanção. Então por isso que ocorre o leilão. Você deve estar se perguntando o seguinte, como participar de um leilão, seja ele judicial ou seja ele extrajudicial?
Essa é a parte mais simples, pessoal, por incrível que pareça. Basta você se cadastrar em algum site de um leiloeiro qualificado aí no seu estado. Você se cadastra, é bem simples para se cadastrar, exige solicitação apenas de alguns documentos básicos, como as carteiras de identidade, comprovante de residência, e você já está apto para participar dos leilões. Cabe frisar que, na maioria dos leilões, principalmente os leilões judiciais, só que for arrematar aquele imóvel, ela precisa ter a liquidez, o dinheiro na mão, para pagar em até 24 horas, tanto o valor do imóvel como a comissão do leiloeiro, que varia de estado para estado, mas gira em torno aí de 5%. Então é bem simples, hoje em dia a maioria dos leilões ocorre de forma online, basta você pesquisar na internet e verificar se aquele site é realmente confiável, de um leiloeiro confiável, porque está tendo muito golpe também em relação a isso, mas é sim uma boa forma de investimento. Por que é uma boa forma de investimento? Vamos lá. Geralmente o leilão ele acontece em duas etapas, que a gente chama de praças. Na primeira praça, o imóvel ele vai a leilão no valor do imóvel, no valor de mercado daquele imóvel, que é aferido por uma equipe, geralmente uma equipe de engenharia especializada, ou contratada pelo banco ou contratada pela própria justiça para fazer a avaliação daquele imóvel. Já na segunda praça, que geralmente ocorre um mês após a primeira praça, é o segundo leilão, aquele imóvel pode ir com um bom desconto a leilão, porque as pessoas não vão comprar um imóvel a leilão pelo preço que vale aquele imóvel no valor de mercado, não faz muito sentido. Então, o que acontece geralmente é que as pessoas não arrematam, as pessoas que participam dos leilões não vão arrematar aquele imóvel na primeira praça, porque elas sabem que na segunda praça aquele imóvel ele vai a leilão com um bom desconto, podendo chegar aí facilmente a 50% do valor daquele imóvel, ou seja, um imóvel de 300 mil reais na primeira praça, que vale 300 mil reais a mercado, lá na segunda praça ele vai ser leiloado por 150 mil reais. E aqui está a grande oportunidade de você conseguir arrematar um imóvel pela metade do preço que ele vale. É claro que você vai ter outros custos além do custo da arrematação. Como a gente já falou aqui anteriormente, 5%, por exemplo, você tem que pagar para o leiloeiro, 5% do valor do arremate. E aí incidem também outros custos, como o ITBI, que é o imposto, você vai ter que pagar o registro do imóvel também. Depois, na venda, se você está comprando esse imóvel com o intuito de investir, comprar para vender, você vai ter que pagar possivelmente na venda desse imóvel a comissão para o corretor, você vai ter que pagar também o imposto de renda do ganho de capital que você teve, enfim, tudo isso você tem que botar na ponta do lápis para saber se vale realmente a pena ou não arrematar aquele imóvel no preço que você estipulou. Vale lembrar que o imóvel ele está lá no leilão e várias pessoas vão dando lances incrementais. Vamos prosseguir com o exemplo que a gente deu do imóvel de 300 mil reais que está sendo leiloado em segunda praça por 150 mil reais. Ele começa com 150, depois alguém vai dar um lance para 155, depois ele vai para 160 e aí vai até que ninguém dê mais lances e aquela pessoa que deu o último lance, ela arremate o imóvel. Beleza, pessoal? Minha opinião, vale muito a pena você pesquisar e se inteirar mais sobre essa forma de investimento, porque você consegue aí fazer bons lucros arrematando imóveis e vendendo esses imóveis. É claro que, como tudo na nossa vida, pessoal, isso exige dedicação, exige estudo, mas nada supera um bom estudo, beleza? Então era esse o vídeo de hoje sobre leilão de imóveis. Matou um mito logo de cara, falou também da diferença do leilão extrajudicial, conhecido como leilão dos bancos, para o leilão judicial, aquele que a justiça impõe. Falamos também como você vai comprar esse imóvel no leilão e depois vender esse imóvel. Beleza, pessoal? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, o seu comentário também. Se você gostou desse assunto, quer que eu traga mais conteúdo sobre leilão de imóveis, deixa aqui embaixo também e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza que pouca gente já se atentou para essa oportunidade de fazer um investimento na economia real, investindo em leilões de imóveis e comprando aí imóveis bem abaixo do seu valor de mercado. Beleza, pessoal? Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.